boa tarde, bom dia, boa noite. Eu falei boa tarde porque é tarde, eu estou gravando este ATPC à tarde. Na verdade, eu não estou aqui para apresentar o nosso PEC. E antes de mais nada, vou me apresentar. Eu sou o Márcio, eu sou o coordenador da equipe curricular, da diretoria de ensino, são dois. E é com grande prazer que eu chego até vocês por essa plataforma digital, para que a gente possa falar um pouquinho de um tema que é extremamente importante dentro da educação, dentro das nossas escolas, que é a educação ou a trilha formativa antirracista. Nós podemos chamar de trilha, nós podemos chamar de educação, mas seja lá qual for o nome que vocês preferirem trabalhar, nós temos que ter a importância fundamental das ações antirracistas. Quem vai falar isso com vocês é o nosso PEC de Sociologia, o professor Antônio. Então, daqui a pouquinho, ele vai entrar e vai conversar com vocês sobre essa temática. Antes, então, além da apresentação do Antônio, eu vim aqui para que a gente faça um histórico rápido das questões que já foram e das ações que já foram abordadas pela Secretaria de Educação ao longo dos últimos anos. Nós tivemos um início em 2003 e durou até o ano de 2006, o principal programa que, digamos, veio formar professores nas temáticas antirracistas, relações étnico-raciais e ações afirmativas. Acredito que muitos que estão assistindo tenham até participado desse programa de formação, que ocorreu em conjunto com a Universidade Federal de São Carlos. O programa, naquele momento, desenvolvido pela Secretaria de Educação, chamava-se São Paulo, Educando pela Diferença para a Igualdade. Programa grande, inclusive com várias etapas na diretoria, etapas nos órgãos centralizados e dentro das escolas. Essa parceria, então, como eu falei para vocês, ela foi o grande, digamos, o primeiro grande ato, né, da Secretaria na formação continuada de professores. E dentro da Universidade de São Carlos, Federal de São Carlos, nós temos o NIAB. Ele existe, tá? Ele está completando 30 anos e ele significa Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros. Então, foi a parceria da Secretaria de Educação, junto com a Universidade Federal de São Carlos, dentro do NIAB, que impulsionou primeiras grandes ações formativas nas temáticas étnico-raciais, ações afirmativas, e que agora estamos evoluindo para uma trilha formativa de antirracismo ou antirracista. Bom, nós temos o site também, se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre esse centro, né, que promove várias ações, que nós temos uma biblioteca bastante importante da Universidade Federal de São Carlos, que é o NEAB, com B mudo, neab.ufscar.br. Então, lá a gente tem mais informações, temos também ali um pouquinho do que foi o curso no passado, e hoje a gente retoma, durante esse ano de 2022, com a Escola de Formação de Professores, a EFAP, que hoje é o órgão responsável por organizar as formações centralizadas, e nós tivemos aí ao longo desse ano vários encontros onde foi discutido a questão antirracista, onde algumas ações foram propostas, e por conta disso nós estamos promovendo esse ATPC, que é um ATPC voltado tanto para os anos iniciais quanto para o ensino médio e para os anos finais.
e depois o professor Antônio vai falar um pouquinho mais sobre isso, tá? O porquê que é um ATPC coletivo, é um ATPC de introdução à temática. Também teremos ações desenvolvidas pela diretoria de ensino, ele vai especificar um pouco mais, então fiquem atentos aos comunicados, porque vão chegar comunicados para professores de história, e também para os anos iniciais, para os professores que mais se adequam à temática. Provavelmente no comecinho do mês de novembro. Bem, a gente tem, antes de dar prosseguimento e passar a palavra para o professor Antônio, a gente tem que pensar em alguns vocabulários. O que é ser antirracista? O que são ações afirmativas? E o que são marcadores sociais? Então, nós temos muitas coisas para discutir, para refletir. Porém, o tempo da TPC, ele é curto. Vocês sabem muito bem disso. Essa é só mais uma ação, entre outras tantas que já foram feitas e tantas outras que ainda serão realizadas. Então, guardem bem essas expressões, elas fazem parte do nosso vocabulário de estudo, ações afirmativas, marcadores sociais, educação antirracista, e eu não estou aqui, nem o Antônio está aqui para convencer ninguém dessa importância. É um fato, está no currículo, precisa ser trabalhado, precisa ser ofertado para os nossos estudantes. E, além disso, se a gente ainda tem alguma dúvida, ou se ainda vocês têm colegas, professores ou pessoas do seu meio social que não acreditam, né, que o Brasil é um país racista, por favor, consultem os dados do IBGE. Vejam a questão das ocupações, dos homens brancos, dos homens pretos, das mulheres brancas, das mulheres pretas. Vejam a questão da renda dessa população e vocês vão, baseado em dados, oportunizar e enriquecer ainda mais essa discussão, tá? Para finalizar, né, essa minha fala, que é uma fala introdutória, eu gostaria de chamar a atenção para um ATPC que foi desenvolvido pelo Conviva, na parte de temas complementares, então ela está disponível do CMSP no repositório, e ele foi conduzido, né, pelo gestor do programa Conviva na Secretaria de Educação, que é o professor Mário Augusto. E ele está com a data do dia 14 de junho de 2022. Então, ele é deste ano, do meio do ano. Então, eu convido vocês a assistirem também. Na nossa formação central, que ocorreu no comecinho de outubro, o professor Mário Augusto, né, o gestor do Conviva, ele, num dado momento, ele fala de uma forma muito tocante em relação à dor de quem sente o racismo. Essa dor, eu posso imaginar essa dor como homem branco, mas eu não a vivi. E ele deixou isso muito claro quando ele fala da questão indígena, que ele se solidariza, que ele sabe o quanto é importante discutir os povos indígenas, lutar por seus direitos, pela igualdade, pela melhoria das condições de vida, mas, acima de tudo, ele diz que ele deixa esse assunto para os índios, para os indígenas discutirem, porque eles sentem a dor. Eles são aqueles que sentem a dor do preconceito e da desigualdade de ser indígena no nosso país. Então, eu faço das minhas palavras as mesmas que o nosso gestor queridíssimo do Conviva, o professor Mário Augusto, fez na nossa formação central. Como homem branco, eu luto, eu posso imaginar o que seja o racismo, mas eu não tenho a dor.
Então, quem vive a dor, nossos irmãos pretos, pardos, negros, são aqueles que precisam ter voz. Esse Brasil precisa ter voz. E essa voz precisa acontecer nas nossas escolas. Eu me solidarizo, eu venho aqui, então, pedir licença para vocês nesse momento formativo, para que vocês aproveitem, reflitam e façam das nossas salas de aula um lugar mais igualitário, um lugar que não promova ações racistas, mas que, acima de tudo, não ser racista nesse momento não basta. É preciso ser antirracista. Por isso, a nossa trilha, ela transita pela educação antirracista. Eu agradeço, passo a palavra para o nosso PEC de Sociologia, professor especialista em currículo, professor Antônio. Até mais, bom trabalho. Olá, sou o professor Antônio, PEC de Sociologia da Diretoria de Ensino Sul 2. Vamos dar início à nossa 16ª formação continuada para professores, a TPC. Nós estamos na semana B, de 24/10 a 28/10. A nossa dirigente regional de ensino, a professora Rosângela Novaes. Esse trabalho é uma ação colaborativa entre a equipe dos anos iniciais, anos finais e ensino médio. Nós teremos um desdobramento desta formação, onde esta é apenas de caráter introdutório. Depois nós vamos cuidar das especificidades de cada segmento. Então nós contamos também com a nossa PEC de alfabetização, a professora Débora Campos, e toda a equipe aqui do Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino Sul 2. No mês de novembro nós teremos também uma formação aqui na Diretoria de Ensino, onde os professores de História dos anos finais do ensino médio serão convocados, e para a equipe de anos iniciais, um professor que se identifica com a pauta. Então, vamos dar início à nossa formação, e o tema é educação antirracista. É um tema muito interessante, salutar para o nosso tempo, espero que vocês gostem. Vamos tratar agora dos nossos objetivos gerais da nossa formação. Então, nós vamos compreender as dimensões da educação antirracista e sua importância, e subsidiar o desenvolvimento de ações na perspectiva de uma educação antirracista. Os objetivos específicos da nossa reunião é fomentar a discussão sobre educação antirracista, compreender a legislação a partir de uma perspectiva de implementação de política pública, introduzir a discussão sobre letramento racial e fundamentar a discussão sobre educação antirracista a partir do currículo paulista. Então, nós trouxemos aqui uma frase que ela vai nortear todo o nosso trabalho, todo o nosso percurso. A Angela Davis, ela é filósofa, ela é escritora, ela é professora e ativista, e ela traz uma frase interessante, que ela vai dizer assim: numa sociedade racista, não basta não ser racista, é necessário ser antirracista. Então, reflitam um pouco sobre o que essa frase significa e qual o impacto que ela tem para você, professor e professora. Quando você ouve essa frase, o que te recorda, quais são as lembranças, quais são as impressões, o que isso significa para você de maneira pessoal. Então, gostaria que, posteriormente, em outros momentos, revisitem essa frase para a gente compreender melhor qual é o impacto dela no nosso cotidiano. Então, aqui eu coloquei uma questão norteadora. O que se entende por educação antirracista? Muito se é dito sobre racismo, mas educação antirracista, o que isso significa para você? Nós sabemos que o racismo ele é estrutural, ele impacta as instituições, e a partir disso nós precisamos pensar, enquanto educadores, como nós podemos instrumentalizar os nossos educandos, a nossa equipe como um todo, para que haja uma educação antirracista. Mas essa discussão anterior ela precisa acontecer. O que isso significa? O que se entende por educação antirracista? Então, reflitam sobre essa questão,
que nós vamos falar bastante sobre isso em nossa formação de hoje. Se quiserem colocar no chat também, podem ficar à vontade. É um espaço colaborativo, onde a formação acontece mutuamente. Então, para iniciar a nossa discussão, nós trouxemos aqui a Lei 10.639 de 2003 e a Lei 11.645 de 2008. Então, vamos lá. É interessante a gente pensar que quando nós estamos falando em educação antirracista, nós temos amparo legal. Então, nós estamos falando de implementação de política pública. Nós estamos falando aqui unicamente de ativismo. Ou seja, é muito importante que quando nós iniciamos os nossos trabalhos, a gente tenha amparo legal a partir de documentos que são norteadores do nosso trabalho. Então, nós temos o Currículo Paulista, lá estão expressas as habilidades que estão relacionadas a esse tema, e todo o trabalho com o aluno, né, consagrado ao apontamento da habilidade que será trabalhada. E essa lei, inclusive, a 10.639 e a 11.645, ela modifica as leis diretrizes e bases de 1996, que é a famosa LDB. Então, é importante nós assegurarmos isso, ou seja, sempre que nós estivermos falando de educação antirracista, nós estamos falando de implementação de política pública. Então, eu vou ler aqui um pedaço de cada uma delas, só para a gente se instrumentalizar, ou seja, para reforçar. Eu sei que muita gente já conhece, mas é sempre importante a gente trazer para basear o nosso trabalho. A Lei 10.639, que versa sobre o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana, ressalta a importância da cultura negra na formação da sociedade brasileira. O ensino de história e cultura afro-brasileira e africana no Brasil sempre foi lembrado nas aulas de história com o tema da escravidão negra africana. Vamos lá, pessoal. Olha, se nós estamos falando em instituição, nós devemos lembrar sempre que a incumbência de tratar desse tema não é só dos professores da área de ciências humanas. Então, ela precisa ser trabalhada em todos os componentes curriculares. Mais para frente, nós vamos falar sobre isso quando nós estivermos tratando de currículo e interdisciplinariedade. A Lei 11.645, ela torna obrigatório o estudo de história e cultura indígena e afro-brasileira nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio. Então, é interessante, pessoal, refletir sobre isso. Toda reflexão em conjunto, ela leva a uma ação. Nós discutimos anteriormente o que é educação antirracista. Ou seja, nós pensamos sobre o assunto, nós vamos aprofundar daqui a pouco, mas é sempre interessante pensar tudo isso dentro de um grupo, em equipe. Caso contrário, nós corremos o risco de ter impressões apenas individuais sobre esse tema. Como nós sabemos que o racismo em si, ele funciona quase que como uma tecnologia, ele se modifica, ou seja, várias facetas desse movimento que acontece em nossa sociedade, infelizmente nós sabemos, mas é interessante sempre a gente tratar sobre o assunto baseado em leis. Então, falar em letramento racial é importante, e é esse assunto que nós vamos tratar posteriormente, daqui a pouco, aqui ao longo da nossa reunião. Então, espero que tenha ficado claro, né, esse embasamento, para a gente avançar aqui na nossa discussão. Então, agora que nós já falamos um pouquinho, refletimos sobre a educação antirracista, e nós refletimos um pouco esse movimento amparado em legislação específica, agora nós podemos falar de letramento racial. Letramento é sempre uma prática social, ou seja, tem um discurso racista que opera dentro da sociedade. Aí a importância da gente trabalhar esse assunto conjuntamente. Os professores de língua portuguesa, eles podem contribuir muito com essa ação, porque é discurso. E a partir desse discurso é que o racismo ele se reproduz. Nós sabemos que o racismo ele não é uma categoria científica, mas sem o conceito de raça, né, a gente não consegue falar de racismo. Então, reiterando e corrigindo a minha fala, a raça não é uma categoria científica, percebe? Mas sem ela a gente não consegue falar de racismo. E a partir desse movimento, de toda essa fala, o que seria o letramento racial? Né? Ou seja, inicialmente nós precisamos pensar e lembrar que não há como falar de educação antirracista sem falar de letramento racial. Esse é o ponto de partida. É justamente por isso que nós trouxemos aqui a fala dessa escritora, para a gente refletir um pouquinho agora em conjunto, né? Ou seja, educação antirracista e letramento racial.
Vamos lá. O letramento racial é um conjunto de práticas que visa nos ajudar a desconstruir formas racistas de pensar, porque o Brasil foi letrado a partir de um conceito, uma história e uma prática racista. Então, aqui nós estamos resgatando aqui a história do nosso país. Ou seja, 56% do nosso país são pessoas que se consideram pretas, né? Assim sendo, esse racismo ele acontece a partir de um letramento, ou seja, as pessoas são letradas, as pessoas são ensinadas a serem racistas. Então, assim sendo, esse letramento racial, ele vai corroborar para que nós conseguimos fazer com que essa prática ela não mais ocorra. Então, aqui eu não estou falando de uma alfabetização racial, nós estamos falando aqui de letramento racial. Ou seja, como uma prática social, nós precisamos identificar quando esse racismo ele ocorre, porque senão nós não vamos conseguir combater. Muitos dizem, né, que hoje o racismo ele é velado, e ele realmente é. Assim sendo, com o letramento racial, a gente vai conseguir identificar nuances, situações, ou seja, elementos, né, ou seja, falas, práticas, o que acontece de fato no interior da sociedade, que é racismo, mas que às vezes a gente não percebe, a gente apenas reproduz sem pensar exatamente o que significa. Então, nós precisamos instrumentalizar os nossos alunos diante desse letramento racial para que eles consigam identificar. E, identificando, eles consigam, de fato, combater. Lá na frase da Angela Davis, nós falamos um pouquinho sobre isso. Numa sociedade racista, não basta ser antirracista. Perdão. Numa sociedade racista, não basta não ser racista. Nós precisamos ter uma postura antirracista. E é justamente isso daqui que essa frase aqui nos vai nos ajudar a pensar. Então, nós precisamos ser letrados racialmente para desconstruir e reconstruir esses novos olhares e opiniões, para podermos pensar em uma educação de libertação, baseada em análise crítica. Aí sim, fazer uma educação antirracista válida e eficaz que vai perdurar. Janine Rodrigues, escritora. Então, assim, esse movimento de letramento racial é que vai nos trazer a libertação de todo esse movimento. Ou seja, é entender de fato como o racismo ele opera em nossa sociedade, para a gente conseguir pensar em ações efetivas dentro da escola que contribuem com a formação desse aluno. Lembrando sempre que tudo que ele aprende dentro da escola, ele vai levar para o cotidiano, né, para a sua família, para o espaço em que ele vive. Então, isso vai melhorar todo o nosso entorno, ou seja, vai trazer contribuições válidas para a formação desse nosso educando. Aqui nós trouxemos algumas características de uma educação antirracista. Então, é importante nós trazermos e pensarmos um pouco sobre isso para a gente contribuir com práticas dentro da sala de aula que corroborem uma educação antirracista. Por exemplo, nós como professores, qual é a postura que nós temos em relação à educação, em relação a essa pauta? Por exemplo, o material didático, como ele é analisado pelos professores? O currículo ele representa uma prática social. Esse currículo ele está sendo analisado, ele está sendo pensado. Ou seja, nós precisamos reiterar que nós temos uma diversidade em nosso país. E essa diversidade ela está sendo expressa dentro de sala de aula. Por exemplo, os autores que estão sendo utilizados são apenas autores europeus. Tem uma diversidade, os alunos eles se sentem representados em nossas falas. Existe uma igualdade, de fato, que ocorre em sala de aula. O professor não permite situações de racismo dentro da sala de aula. Então, são coisas que nós precisamos refletir, que nós precisamos pensar. Se nós estamos numa sociedade que visa ser igualitária, então nós precisamos pensar na autoestima também dos nossos alunos, dos nossos educandos. Então, essa representação ela é importante. Ou seja, quando nós vamos separar imagens, por exemplo, para fazer um trabalho dentro de sala de aula, ou seja, a beleza negra está sendo contemplada, por exemplo, né? Ou seja, como os alunos eles entendem esse movimento. Então, é importante propiciar rodas de conversa, é importante trazer esse assunto para a discussão. Ou seja, é legal nós reiterarmos que esse assunto não deve ser trabalhado apenas no dia 20 de novembro. Ou seja, precisa refletir no início do ano em situações
em que esse assunto ele possa ser introduzido, ele possa ser discutido, para que ele possa ser uma realidade cotidiana, ou seja, uma realidade do nosso trabalho, da nossa prática, da nossa escola e da nossa educação como um todo. Assim sendo, quando nós entendemos o que é letramento racial, nós vamos ter uma visão crítica sobre a realidade que nos cerca. Ou seja, o que nós estamos enxergando, o que nós estamos vendo de fato em situações que não acontece essa pluralidade, ou seja, essa igualdade que nós citamos agora há pouco. Então, assim, falar de educação antirracista também é um princípio de equidade. Nós precisamos falar sobre isso. Até então, como eu disse, só autores europeus eram citados, eram apresentados, né? Muitas vezes nas aulas de história, o negro é apenas retratado no movimento de escravidão. Então, assim, pensar um pouco nisso, né? Ou seja, não existem escravos, existem pessoas que foram escravizadas. Então, nós precisamos de uma postura crítica em relação a isso. Então, essas características que até aqui nós citamos, nós esperamos que contribua com a sua prática em sala de aula, que traga reflexão para a equipe, para que a gente consiga pensar em trabalhos com os nossos alunos que evidenciem e uma mudança de fato a partir desse movimento. Então, aqui, o nosso próximo slide, a gente vai falar um pouquinho agora sobre a perspectiva do aluno em relação a todo esse movimento. Então, isso é importante a gente frisar, pessoal. Olha, toda vez que nós falamos, ouvimos os nossos alunos, ele está trazendo a sua própria percepção do que isso significa. E isso acontece não só apenas com a educação antirracista, ou seja, tudo aquilo que acontece na escola, ao ouvir o aluno, ele vai trazer as suas próprias impressões, que na maior parte das vezes não é a mesma que nós adultos, ou seja, eles percebem as coisas de maneira diferente. Como eu disse, trazer o assunto para a discussão, ela é importante. Nós precisamos ouvir os nossos alunos para entender o que eles pensam em relação a esse tema. Então, a educação antirracista não pode ser pensada apenas por uma única pessoa, tem que ser pensada em conjunto. E ouvir os alunos pode contribuir para que vocês consigam pensar em práticas efetivas dentro da escola que, de fato, faça sentido para eles. A educação ela precisa fazer sentido de alguma forma. E como esse assunto ele é importante, ouvir os nossos educandos é essencial para a gente pensar sobre isso. Então, nós trouxemos aqui um depoimento de um aluno. O nome do livro chama-se Planejando o Trabalho em Grupo. Vamos lá pensar um pouquinho, refletir sobre todos esses elementos que já foram apresentados, e agora a partir da perspectiva de um aluno, que não é da nossa diretoria, nós não conhecemos, mas que poderia ser. Então, vamos lá. Quanto mais escura a sua pele, menos você é respeitado. Isso é forte, pessoal. A expectativa é diferente. Eles esperariam que eu não fosse tão bem em sala de aula e coisas parecidas. E quando as pessoas esperam isso de você, em certo sentido, faz o que eles esperam, porque isso realmente abaixa a sua autoestima ao ponto de pensar, acho que é só isso que consigo fazer. Ou seja, esse depoimento, pessoal, ele é importante, porque quando nós estamos falando de autoestima, nós estamos falando também de uma autoestima aqui intelectual. Ou seja, não estou falando apenas de autoestima física, de aparência. Então, assim, muitas vezes as coisas elas estão disponíveis, mas as pessoas elas não têm acesso. Então, é importante pensar sobre isso. Ou seja, trabalhar a autoestima desses alunos, ou seja, quando o aluno ele não se sente respeitado em sua fala, em sua prática, ou seja, respeitado em relação à sua moradia, seja o lugar que ele mora. Então, isso vai trazer consigo consequências para a vida desse estudante. Então, é importante a gente pensar nesse movimento. Quando a gente fala de autoestima, a gente está falando de autoestima intelectual também. O aluno ele precisa se ver nas nossas aulas, ou seja, nas nossas práticas. Ele precisa ser ouvido. Então, propiciar aqui momentos de roda de conversa é importante, inclusive, para que a gente consiga ouvir esses alunos e entender o que, de fato, eles entendem a partir daquilo que nós estamos tratando. Então, eu espero que tenha feito sentido para vocês, né, essa fala desse aluno e talvez sensibilize vocês para que a gente consiga também pensar isso com os nossos alunos dentro das nossas escolas.
ouvi-los de fato, né? Entenderem o que eles pensam sobre esses assuntos. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre educação antirracista a partir de um viés de transversalidade e de currículo paulista. Então, como eu falei, pessoal, nós temos um documento que vai nortear o nosso trabalho. E esse trabalho ele vai ser norteado a partir do nosso currículo. Ou seja, nós temos a BNCC, que é o documento orientador, onde os estados eles vão produzir o seu próprio currículo. E o nosso está bem adiantado nesse sentido. E a transversalidade, ou seja, nós devemos pensar em equipe como esse assunto ele pode ser trabalhado, introduzindo também a partir de outras áreas do conhecimento. Ou seja, nós precisamos pensar como esse assunto pode ser trabalhado na área de ciências da natureza, ou seja, como o professor de química, física, ele pode contribuir com essa temática. Né? Ou seja, nós não podemos pensar que só o professor de história que tem que trabalhar. Então, a nossa proposta aqui é pensar um pouquinho essa questão da transversalidade a partir da literatura. Todos esses livros que estão aqui sendo apresentados, eles fazem parte do acervo da própria escola. Ao menos, boa parte deles. Então, por exemplo, tem aqui o livro Sobrevivendo do Inferno, né, que é dos Racionais, ou seja, existem poesias, né, que os Racionais eles trazem que podem nos ajudar a pensar um pouquinho sobre essa questão. A música lá do Nego Drama, ou seja, os alunos conhecem. E é importante a gente trazer isso, porque quando o aluno conhece, isso vai contribuir para que aquilo faça sentido para ele. Então, é interessante nós pensarmos um pouco também sobre isso. Tem um livro aqui que chama-se Racismo Estrutural, para a gente pensar um pouco o que é esse racismo, que é estrutural em nossa sociedade, que ele acontece e nós precisamos entendê-lo porque ele afeta as instituições. Nós temos aqui o pequeno manual antirracista, né, que é da Jamila Ribeiro, ou seja, e pensar nessa transversalidade, ou seja, toda vez que nós falamos em transversalidade, nós precisamos de um eixo temático, tá, pessoal? Então, assim, nós vamos tratar um pouquinho melhor disso em outras oportunidades. Mas nós estamos trazendo aqui numa perspectiva de contribuição, de trabalho em conjunto, ou seja, pensar em ações efetivas que possam contar com a colaboração de todos. Tem aqui o livro Na Minha Pele, do Lázaro Ramos, né, que vai contribuir também, pequeno manual antirracista. Ou seja, aqui são sugestões de leitura. Aqui nós estamos trazendo uma opção. Mas como equipe dentro da escola, vocês podem pensar também em outros elementos, ou seja, outras formas de trabalhar isso com os nossos alunos. A partir de exposição de arte, por exemplo, nas aulas de arte dentro da escola. Ou seja, é interessante a gente pensar também a partir de retratos, né, imagens, ou seja, situações, ou seja, a partir de vídeos, né, evidenciar de fato, ou seja, trazer o assunto para discussão. Então, nós entendemos aqui que a literatura é uma via de acesso, mas que não é a única. Nós estamos trazendo apenas como sugestão para se pensar sobre essa questão, sobre essa situação. Então, aqui a equipe de anos iniciais, eles sugeriram também alguns livros para nós pensarmos um pouco sobre essa temática, sobre essa situação. Então, aqui tem o Pequeno Príncipe Preto, né? Nós conhecemos a obra lá do Pequeno Príncipe, e aqui nós temos o Pequeno Príncipe Negro, Preto, né? Que vai nos ajudar também a pensar um pouquinho na autoestima das nossas crianças. Ou seja, nós temos o livro do Emicida aqui, o Amoras, né? Nós temos aqui o Amor de Cabelo, pensar aqui um pouco a questão da autoestima. Então, é interessante sempre nós trazermos isso para os alunos, porque, por exemplo, lendo uma obra como essa, o aluno ele vai se sentir representado, porque ele está se vendo, né? Então, posteriormente, a gente vai trabalhar nas formações a questão da branquitude, a questão de privilégios, né? Então, como eu já citei, então, falar sobre esse assunto é uma questão de equidade, ou seja, nós precisamos dessa temática para a gente refletir um pouco mais sobre esse assunto, tudo bem? Então, assim, pessoal, todos esses privilégios, né, que eu acabei de citar, como o racismo é estrutural, ele opera de maneira sistêmica. Então, toda a lógica social, ela vai acontecer, né, e que vai se sustentar a partir disso, né? Há uma intersecção, por exemplo, entre raça, sexualidade e gênero, por exemplo, que é uma temática que também pode ser trabalhada em sala de aula com os nossos alunos.
Então, o antirracismo ele é sempre pensado de maneira plural, mas às vezes eles acontecem muito de maneira difusa, porque, como eu disse, as interpretações elas podem ser distintas. Então, o trabalho em grupo ele precisa acontecer. É um assunto emergente, né? Então, toda situação emergência opera a partir de uma situação de enfrentamento. Se nós estamos falando de racismo, né, onde a maior parte das pessoas pobres, né, no nosso país elas são pretas, então nós estamos falando de uma situação emergencial, mas que é conflituosa ao mesmo tempo. Ou seja, uma opção aqui para trabalhar nas aulas de sociologia, por exemplo, né? Pessoas que são privilegiosas em detrimento de outras. Então, é importante nós pensarmos, por exemplo, uma abordagem um pouco mais Foucaultiana em relação a isso. Então, perguntar o que os alunos entendem sobre esse tema é importante, né? E que talvez a palavra ela não seja uma categoria assim, não científica, mas analítica. Vamos lá, eu vou explicar melhor a minha fala, que eu acho que faltou um pouco de sentido. Vamos lá, gente. Para ser uma categoria analítica, tem que ter um padrão, percebe? Ou seja, o racismo ele acontece de diversas formas, então ele se multiplica. Então, a educação antirracista vai nos ajudar a entender qual é esse padrão, para posteriormente a gente conseguir analisar. Percebe? Ou seja, então é um tema assim, é complexo, né? Mas essa complexidade não pode trazer uma desculpa, entre aspas, para que essa ação ela não seja discutida. Né? Então, o ponto de partida para essa discussão é o letramento racial, né? A forma de descontextualizar essas formas de pensar e de agir. Então, assim, é muito importante que nós contribuímos também com os alunos para se pensar um pouco esses códigos e essas práticas sociais a qual nós conseguimos pensar. Assim sendo, pessoal, só para a gente recapitular algumas coisas aqui que já foram ditas, né? Mas que agora eu creio que nós tenhamos uma interpretação diferente do que isso significa. Lembre-se lá no início que eu perguntei o que se entende por educação antirracista? Vamos lá, eu voltei aqui ao mesmo slide para a gente refletir um pouco sobre essa questão agora. A partir dessa explanação, a partir dessa reunião que nós tivemos, alargou a compreensão de vocês em relação ao que a educação antirracista significa? Ou seja, vocês se sentem mais instrumentalizados para falar sobre o assunto? Então, reflitam sobre isso. Se a resposta for negativa, é importante nós procurarmos informação. Ou seja, sempre estudar, pesquisar, né? Ou seja, procurar fontes de informação que contribuam para que nós consigamos, de fato, ajudar os nossos alunos em relação a essa temática, né? Então, nós conseguimos entender aqui que o racismo ele opera dentro de uma lógica, né? E que o letramento racial, a partir de uma prática social, vai nos ajudar a compreender melhor esse padrão. Então, assim, é muito importante que em outros momentos, né, ou seja, talvez uma sugestão, discutir em conjunto, no movimento de ATPC ou de uma reunião de trabalho, essa frase, né, ou seja, a frase da Angela Davis, e essa questão aqui que está sendo colocada. Então, é intencional. Nós voltamos aqui nessa mesma pergunta para que a gente consiga refletir um pouco agora se as nossas impressões sobre o assunto elas conseguiram se modificar. Se mudou alguma coisa em relação a esse entendimento, ou seja, essa prática e essa circunstância. Tudo bem, pessoal? Dúvidas podem ser colocadas no chat também, para a gente refletir sobre essa ação posteriormente, né? Ou seja, haverá uma formação, eu já falei sobre isso, mas eu gostaria de reforçar, né? E nessa formação ela terá um caráter um pouco mais prático. Como ela vai ser para professores, a gente vai pensar em ações aqui na diretoria de ensino que possam ser replicadas dentro de sala de aula por esses professores, né? Ou seja, é muito importante que aquele que vier para essa formação replique para a equipe posteriormente para que a gente consiga reverberar essas falas e essas práticas, né? Então, esse ATPC ele teve um caráter unicamente introdutório, né? Haverão desdobramentos sobre esse assunto, e eu espero que tenha feito sentido, né? Ou seja, falando aqui de letramento racial novamente, pense um pouquinho, né? Quantos alunos dentro da nossa sala de aula, dentro da nossa escola, que talvez passem por essa mesma situação e não tem quem os ouça, né? Não tem quem os escute, não tem com quem conversar sobre o assunto.
porque criança, às vezes, ela sofre racismo, mas ela não consegue compreender, ela não consegue identificar, e quando ela consegue, é só depois de adulta. Então, assim, é muito importante trazer isso para a discussão, ou seja, muitos alunos que passam por isso, e isso acontece cotidianamente, né? Ou seja, na minha infância, por exemplo, nós não tínhamos nenhum herói negro, por exemplo, então nós não nos sentimos representados nesse sentido. Então, toda essa prática antirracista, infelizmente, ela é realidade em nossa sociedade, e pensar sobre isso. Olá, retomando. Desculpe, nós tivemos um problema técnico, nós estamos retomando agora a nossa formação. Então, como eu estava falando, é importante trazer esse assunto para a sala de aula, para que os nossos estudantes eles consigam pensar o seu entorno, o seu cotidiano e a realidade a qual eles vivem. Então, sempre pensando numa postura crítica, mas, sobretudo, dialógica. Ou seja, pensando no movimento de conversa, de retomada, sempre de análise, ou seja, de trabalhos, de projetos, para que nós consigamos, de fato, alargar a nossa compreensão sobre esse tema, que é muito vasto. Nós vemos nos noticiários de diversas situações e que podem também ser discutidas, né? Ou seja, trazer essa realidade social que acontece para dentro da sala de aula para trazer uma reflexão. Então, isso é importante e é salutar para o nosso momento e para o trabalho que nós estamos desenvolvendo. Então, aqui retomando, né, nós trouxemos aqui alguns livros para reflexão, para pensar sobre o assunto, onde eles se encontram no acervo da própria escola, para que vocês pensem em conjunto o que isso significa e como pode contribuir para a realidade dos nossos estudantes e dos nossos educantes. Assim sendo, nós trouxemos aqui também outras imagens, né? Pensando aqui em personalidades que são negras, mas que os alunos, de repente, eles não conhecem. Por exemplo, aqui é Mandela, nós temos o Martin Luther King, nós temos a Carolina Maria de Jesus, nós temos aqui o Obama. Então, assim, pessoal, são personalidades, ou seja, que vale a pena ser conhecidas pelos nossos alunos para que a gente consiga pensar nessa diversidade étnica racial que existe, que precisa ser apresentada, que precisa ser evidenciada. Assim sendo, nós agradecemos, né, a participação de todos, né? E eu espero que tenha feito sentido, né? Nós retomamos aqui alguns elementos, lembrando sempre que os desdobramentos eles vão acontecer, né? O próximo TPC, por exemplo, a gente vai se desdobrar em relação a esses temas. Nós vamos tratar agora de questões um pouco mais específicas, né? Ou seja, trabalhar as habilidades essenciais, aquilo que nós podemos trabalhar em sala de aula com os alunos, falar um pouco mais de currículo paulista e transversalidade, ou seja, pensar um pouco como esse assunto ele atravessa as áreas do conhecimento e como todas juntas podem contribuir para a reflexão sobre esse assunto. Nós agradecemos a reflexão, o momento formativo. Nós esperamos que se desdobre em situações, eventos, práticas dentro das escolas. Então, muito obrigado. E é isso. Tchau, tchau. Até a próxima.